Olá, caros amigos, aqui quem vos falais é o Marcelo, e antes de começar o vídeo, gostaria de agradecer a todos pelos 400 inscritos. Obrigado! O tema de hoje é a Guerra do Paraguai. Bom vídeo a todos, espero que gostem e já deixem um like aí. A Guerra do Paraguai, Guerra da Tríplice Aliança ou a Grande Guerra, como é chamada no Paraguai, ocorreu de 1864 a 1870. Foi o maior conflito militar que ocorreu na América do Sul, até mesmo maior que eventos militares mais recentes, como por exemplo a Guerra das Malvinas. Deixou quase meio milhão de mortos, destruiu o Paraguai por completo, definiu novas fronteiras, mostrou os males do nacionalismo paraguaio, além de expor a política externa intervencionista que o Império do Brasil mantinha sobre os vizinhos latinos. Vale ressaltar que muita gente erroneamente cita que a Guerra do Paraguai foi decidida pela Inglaterra e que os ingleses favoreceram principalmente os países da Tríplice Aliança, incluindo o Brasil. Porém, o que poucos sabem é que o Brasil estava sem relações diplomáticas de qualquer tipo com a Inglaterra e quase entramos em guerra com ela no mesmo período do início da Guerra do Paraguai. O motivo era que não estávamos a cumprir as ordens de cessar o tráfico de escravos e muito menos acabando com a escravidão no país. E para piorar a tensão entre os países, o navio britânico Prince of Wales naufragou no Rio Grande do Sul e teve sua mercadoria tomada por terceiros. As autoridades brasileiras não conseguiram prender os saqueadores. Então o diplomata Christie obrigou o Brasil a pagar uma indenização à Inglaterra, cujo qual a família real brasileira negou-se a princípio. Porém, após 5 navios da Armada Imperial Brasileira serem abordados pela Marinha Britânica, o rumo da conversa mudou e Dom Pedro II pagou os dividendos com a coroa inglesa e pediu desculpas à mesma. Porém, o governo britânico não deu uma resposta favorável e por este motivo o Brasil cortou relação com a Inglaterra até meados de 1865. As causas da Guerra do Paraguai encontram-se nas rivalidades diplomáticas entre Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai, causadas pelo desentendimento quanto às fronteiras entre os países e a liberdade de navegação dos rios latinos. Outros motivos para o começo da guerra foi a intervenção do Brasil na política uruguaia entre agosto de 1864 e fevereiro de 1865. Basicamente, a Guerra Civil Uruguaia era uma disputa pelo poder entre o Partido Branco, que estava no poder do governo uruguaio, e o Partido Colorado, que visava o poder. Um dos motivos do Brasil ter entrado na guerra é que no Uruguai, naquele período, um número bem expressivo de pessoas falava português e se consideravam brasileiros e não uruguaios. Outro motivo foi econômico e militar, visando as questões do gado na fronteira e pelo fato de que tem muitos gaúchos no exército de Venâncio Flores, que era o comandante do Partido Colorado. Por outro lado, o presidente uruguaio buscou uma aliança com o ditador paraguaio Solano Lopes para conseguir um apoio de peso no conflito. Ou seja, do lado do governo uruguaio estava Solano Lopes e do lado do Colorado estavam a Argentina e o Império do Brasil. Logo após a intervenção brasileira e argentina, os colorados vencem o governo rapidamente. Então, repentinamente, no dia 11 de novembro, o Paraguai aprisiona a embarcação brasileira Marquês de Olinda, que navegava pelo rio Paraguai em direção a Cuiabá. E em 26 de dezembro de 1864, as tropas paraguaias atacam o atual estado do Mato Grosso. O estado do Mato Grosso era defendido por um pequeno efetivo da Guarda Nacional mal treinado e mal equipado. No início do conflito, o exército imperial era formado apenas por 12 mil homens, enquanto as tropas paraguaias chegavam no total de 60 mil soldados bem treinados e equipados. Em seguida, as forças do ditador Solano Lopes avançam em direção ao Rio Grande do Sul e ao Uruguai. Solano enviou milhares de tropas para o Uruguai com o objetivo de aliar com os blancos na guerra contra o Brasil e os colorados. Para isso, solicitou passagem pela Argentina, na região de Corrientes, para Mitre. Então o presidente argentino, obviamente, Mitre negou. Solano então declarou guerra à Argentina e invadiu Corrientes. A partir de então surge a Tríplice Aliança, formada por Brasil e Argentina, juntamente com os colorados uruguais, para lutar contra os paraguaios. Essa aliança foi formalizada em 1º de maio de 1865. Depois da assinatura da Tríplice Aliança, os paraguaios foram expulsos dos territórios que invadiram e a guerra começou a ser travada em seu próprio território. Uma força de combate de 235 mil homens da Tríplice Aliança estava pronta para enfrentar cerca de 150 mil paraguaios. Vale lembrar que o estado do Mato Grosso só foi retomado pelo exército brasileiro em 1868,
pois era um lugar de difícil acesso que dificultava a movimentação de tropas à noite e também afetava a logística da mesma. Em 11 de junho de 1865, o Paraguai lança um ataque contra a frota brasileira na região de Corrientes, na Argentina, para criar uma rota ao Oceano Atlântico e tentar destruir a marinha do Brasil de uma vez por todas. O ataque ocorria por terra e água. Entretanto, a marinha paraguaia perdeu o efeito surpresa e os bravos marinheiros brasileiros, comandados pelo almirante Barroso, conseguem inverter a jogada e destroem a armada paraguaia, deixando o Paraguai isolado de suprimentos vindo de hidrovias. A Batalha do Tuiuti, 24 de maio de 1866, foi um grande desastre militar para os paraguaios, aonde tentaram lançar uma ofensiva com a cavalaria a um acampamento da Tríplice Aliança, usando efeito surpresa. Porém, devido ao terreno, a falta de comunicação entre os comandantes paraguaios e também a feroz resistência montada pelos defensores, o ataque surpresa virou um banho de sangue. No total, mais de 14 mil entre mortos e feridos de ambos os lados. Com as inúmeras derrotas das tropas paraguaias, o número de pessoas aptas a lutar é drasticamente reduzido. Então, crianças, idosos e mulheres são enviados para a linha de frente. Isso acaba gerando uma revolta do povo paraguaio e dos países da Tríplice Aliança, já que alguns historiadores dizem que em diversas ocasiões militares brasileiros tiveram que matar diversas crianças que estavam armadas e dispostas a lutar por Solano Lopes. A ocupação e saque de Assunção ocorreu a partir de 1º de janeiro de 1869, quando as forças brasileiras ocuparam a capital paraguaia. Assunção ficou deserta, evacuada por todos seus habitantes e se viu cercada por 30 mil soldados brasileiros sob o comando de Conde Deu, marido da princesa Isabel. A Batalha do Cerro Corá foi a última batalha da Guerra do Paraguai, travada no dia 1º de março de 1870, cerca de 454 quilômetros de distância de Assunção. Essa batalha foi onde o ditador Solano foi morto pelo militar brasileiro Chico Diabo. Chico Diabo tinha este nome por ter matado uma pessoa em sua infância. Era um militar comprometido com a sua missão e função. Matou o ditador com sua lança. Após a morte de Solano, a guerra terminou. E com o fim da guerra vem a contagem de mortos e feridos. 440 mil mortos no conflito, aproximadamente 300 mil eram paraguaios. 80% dos homens perderam suas vidas. Assim, acabada a guerra, havia cerca de 4 mulheres para cada um homem. Isso no Paraguai. O Brasil perdeu aproximadamente 100 mil vidas durante a guerra. A alta taxa de mortalidade desse conflito se deve principalmente à falta de higiene dos militares, que por fim acarretavam inúmeras doenças. A Tríplice Aliança saiu vitoriosa e o Brasil assinou um tratado de paz em separado com o Paraguai, em 9 de janeiro de 1872, obtendo a liberdade de navegação no rio Paraguai. O Paraguai perdeu cerca de 90 mil quilômetros quadrados para o Brasil, no Tratado de Paz, o que inclui as atuais cidades de Ponta Porã, Dourados, Naviraí, Mato Grosso do Sul, Pato Branco, Francisco Beltrão, no Paraná, e São Miguel do Oeste, em Santa Catarina. As armas do exército imperial brasileiro não eram inglesas em sua maioria, mas sim belgas, já que eram mais baratas e melhores em alguns aspectos. A Guerra do Paraguai deixou o Brasil em uma crise econômica severa no pós-guerra, devido aos empréstimos que pegou com outros países, principalmente com a Inglaterra, para custear a manutenção das forças armadas. Um pouco menos de 10 mil escravos libertos do Brasil lutaram ao lado dos militares dos países da Tríplice Aliança. Inclusive, algumas fontes dizem que lutaram até mesmo mais bravamente do que os homens brancos. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu comentário e compartilhe com a galera. Até o próximo vídeo!